Boa noite ou boa tarde para quem está na tardinha ainda. Vamos iniciando mais uma live sobre outro tema absolutamente pertinente. Então vamos devagarinho, esquentando os motores. Eu já começo esquentando rápido. Sejam bem-vindos, vamos devagarinho. Tudo bem, doutor Eduardo? Vamos começar a nossa live. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Tema hoje importantíssimo, Camilo. Tema hoje sobre recuperação judicial, um caso de sucesso. Tudo bem, Luiz Carlos? Vamos chegando. E hoje eu e o meu querido amigo, meu colega, doutor Eduardo Ribeiro, vamos abordar um caso prático de recuperação judicial, uma abordagem com viés prático e vamos devagarinho esquentando os motores, recebendo os colegas, recebendo os amigos, as amigas que vêm conversar conosco, né? Porque na realidade quando a gente lança as nossas opiniões, os nossos aportes, as nossas questões, na realidade a gente está provocando a inteligência de cada um, de cada uma. Me diz se o áudio tá bom, o áudio tá legal? Me digam aí, tá bom o áudio, estão ouvindo bem? Eu já estou aguardando aqui o Edu me chamar. Tudo bem, Camila? Vamos lá. Tá bom. A Camila disse que tá bom, então tá ótimo. Vamos lá. Deixa eu tentar adicionar aqui. Vamos adicionar o Edu. Tudo bem, gente? Tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos devagarinho. Iniciando, o Eduardo me manda uma mensagem aqui dizendo que esqueceu a solicitação. Edu, agora foi, cara. Vamos lá, vamos aceitar aqui. Interessantíssimo. Da doutora Giselma, e acho que vocês vão gostar aqui. Pô, a certidão de habilitação de crédito. Olha só a pergunta do Luiz Carlos, depois a gente vai respondê-los. Tudo bem, Edu? Beleza, meu velho? Fala, Marcelo. Tudo bom? E aí? Agora tá bem, meu relógio do computador não acusou de golpe aqui. Explicando, pessoal, hoje, tarde, nós tínhamos uma reunião. Tudo bem, doutor Nilson? E o meu relógio do computador ficou parado. Eu até mandei uma foto, porque ele parou em um horário e a gente, enfim, não perdeu o horário, porque a gente estava conversando também pelo WhatsApp. Vamos lá, olha só. O tema hoje, recuperação judicial, um case de sucesso. Na verdade, nós vamos abordar a questão mais importante, seja para os operadores do direito, mas principalmente para os agentes econômicos. Esse foi o nosso olhar a respeito da prática em recuperação judicial. Esse é um pouco o olhar que eu imprimo no perfil, o doutor Eduardo imprime, inclusive, nos diálogos que ele trava, nas assessorias que ele faz por todas as Minas Gerais. E é isso que nós vamos fazer, doutora Patrícia, tudo bem? Doutora Ticiana, tudo bem? É uma Ticiane. E a gente vai fazer isso agora, mas, assim, Edu, antes eu quero que você se apresente, meu velho, porque eu te conheço muito bem, mas talvez alguém aqui ainda não te conheça. Olha, muito provavelmente não. Não sou influencer do direito como o doutor Marcelo, meu amigo. Gente, meu nome é Eduardo, eu sou advogado da Seara Empresarial, atuo com algumas assessorias jurídicas aí, eu seria mais modesto, não todas em todas as Minas Gerais. Minha área de abrangência é um pouquinho menor, mas quem sabe um dia. A gente está aí desde 2012, salvo engano, trabalhando bem aprofundado com direito societário, com demandas empresariais no geral, e recuperações judiciais, falências, mais recentemente, uma falência, na realidade, né? A gente teve uma experiência de falência. Então a gente está aí para bater um papo com o Marcelo, que foi um cara muito importante na minha carreira aí em recuperações judiciais, um cara com o qual eu aprendo pra caramba, e eu não vou apresentá-lo, acho que todo mundo que está aqui, né, já conhece ele, mas vamos lá, Marcelo, um breve currículo para nós, por favor. Eu diria que a modéstia é uma das características do doutor Eduardo, porque ele atua em recuperações judiciais, tem um destaque na região,
e tem expandido a sua atuação, e a gente tem alguns trabalhos em comum que me dá uma alegria e uma honra. E falo isso com todo carinho, né, do que a gente tem desde o primeiro contato, há uns 3 anos, lá no treinamento. Bom, eu sou o Marcelo Andreatta, o pessoal que está acompanhando o Edu, eu convido para vir me seguir, eu produzo muito conteúdo sobre recuperação judicial, criei um curso específico para isso, e quem está me seguindo e quer entender melhor as práticas, o viés mais prático e quiser acompanhar o Edu, vai lá, porque o Edu tem muita competência na atuação prática e está navegando nesse mar digital, né? A gente sabe disso. Aliás, isso é parte dessa navegação, né? Cumprimentando todo mundo que está chegando aqui, sinto-se todos abraçados, porque na realidade esse é um diálogo que eu e o Edu vamos fazer, expressando as nossas ideias aqui, mas todos aqui vão ficar incomodados e lancem perguntas, e a gente vai ter o maior prazer de enfrentá-las. Olha só, Edu, a questão que nos traz aqui é a seguinte: a gente quer pensar a recuperação judicial no viés prático. Por que vale a pena, das poucas perguntas que a gente mais ou menos levantou, por que vale a pena abordar a recuperação judicial sob o viés prático? Por que vale a pena a gente mexer nisso? Marcelo, você sabe que, apesar de ser um tema, recuperação judicial, esse tema está em evidência, principalmente depois desse pedido das americanas, né? A mídia jogou um holofote em cima desse tema, e a gente está vendo que está todo mundo conversando a respeito, mas, sinceramente, na prática, e eu falo isso assim, como quem já trabalhava antes disso, eu vejo que, independentemente de a gente estar tratando de pessoas operadoras do direito ou não existe assim um esclarecimento maior sobre o que é a recuperação judicial de fato. E quando a gente fala em uma situação mais teórica, a gente vai estar falando, a gente vai estar nichando a coisa para operador do direito, para advogado, falando de advogado para advogado. Eu tenho muitos seguidores advogados, né? Você tem muitos seguidores advogados, né? Sejam alunos, ex-alunos, pessoas lá do curso, né? Do treinamento avançado em recuperação judicial, que eu, abrindo um parênteses, super indico, né? Conheçam. Treinamento avançado em recuperação judicial. Então a gente tem esse pessoal que nos segue, que inevitavelmente, né? Está dentro desse contexto de advogados, né, e operadores do direito em geral. Mas quando a gente fala no Instagram, quando a gente fala no YouTube, quando a gente fala por meio da internet, isso aqui é infinito, cara. A gente está falando isso hoje, dia 27/4/2023, às 18h38. Daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, pode ter gente escutando isso aqui ainda e ser válido, né? Então a gente está falando para todo mundo, né? E partindo do pressuposto que a gente está falando para todo mundo, eu acho que falar de teoria fica vazio, fica restritivo, né? Agora, quando a gente fala de prática, a gente consegue demonstrar o que é a recuperação judicial. O que é a recuperação judicial para o empresário, sabe? O que significou passar por um processo, se reerguer por um processo de recuperação judicial para o empresário. Isso é importante. Então, pelo menos, quando você me fez esse convite, né, de tratar sobre esse tema, de trazer aspectos práticos, a minha visão que me veio na cabeça foi isso, né? Poxa, a gente já fez algumas lives, mas normalmente tratando de aspectos teóricos, né? Explicando o que é stay period, o que é um plano de recuperação judicial, o que é o administrador judicial dentro da recuperação judicial. Hoje não. Hoje a gente vem trazer, não um caso prático, né, mas situações tiradas ali de casos práticos meus, seus, casos que a gente tem em conjunto. E acho que vai ser legal, a gente vai ter algumas experiências, algumas figurinhas para trocar aí. Cara, eu acho que a importância de se abordar no viés prático é exatamente essa. Primeiro, desmistificar um pouco para quem é operador do direito, porque a gente tem a confusão de que todos atuam em recuperação judicial, e na realidade isso é mais ou menos, né? Quando a gente conversa com os colegas
tateiam quando o tema é recuperação judicial. Basta ver o quadro de credores trabalhistas, né? Se fosse correto, como a gente abordou em alguma live aí, teria pelo menos 1/3 de advogados nos credores sobre isso não existe. Mas é importante, fundamentalmente, para explicar para o agente econômico em crise. Porque eu tenho convicção que o Lehman não precisou de uma explicação, né? O grande empresário não precisa de explicação para entrar na recuperação judicial. Ele começa a sentir a dificuldade, ele começa a sentir que os compromissos estão vencendo e o faturamento não dá conta desses compromissos. Ele vê isso num gráfico, e agora falando em prática, o camarada vê isso num gráfico, não é difícil fazer um gráfico e perceber essa crescente e progressiva dificuldade. Ele vê isso e o jurídico já responde, recuperação judicial. Quando a gente fala de recuperações bilionárias, nós estamos tratando disso. O camarada olhou o cenário, projetou instabilidade. Instabilidade é igual a risco. Instabilidade é igual a risco. Risco é igual a ponto de interrogação. E o agente econômico não quer risco, não quer ponto de interrogação. E o grande ingressa com recuperação judicial. Agora o médio. Agora o pequeno. Agora o cara que deve 10, 20, 30, 50 milhões, que esse é o médio, que daqui a pouco já é grande. Esse camarada ele fica com medo, confundindo recuperação judicial com falência. E eu não me canso de dizer que não tem nada a ver. Que os institutos eles se aproximam pela legislação, mas um tem um intento de recuperar, sair da crise, o outro é simplesmente uma administração de uma massa falida. A verdade é essa, mas o camarada confunde e não evolui, né? Então, eu acho que a pertinência dessa prosa, né, Nilson, é mais ou menos por aí, assim, desmistificar e tornar o assunto mais palatável, mais leve, inclusive para o agente econômico se sentir mais confortável diante de um cenário adverso, entendendo que existem remédios legais para isso. Para o advogado, por outro lado, que está aqui dialogando conosco, cara, eu acho espetacular esse tipo de conversa, porque o camarada que não é iniciado, por assim dizer, ele vai pensar, olha que argumento interessante eu posso utilizar diante de um cliente. Olha como o pessoal trata de recuperação judicial sem esse alarde, sem esse floreio que por vezes se percebe, né? E aí também é interessante para essa galera, e eu penso que assim a gente consegue convencer todos a ficar aqui conversando conosco, provocar a gente com perguntas também. Essa questão do aspecto do viés prático, isso surge na vida da gente o tempo inteiro. Isso é natural que saia, né, daquele aspecto do advogado generalista, e quando você passa a ter algum conhecimento, algum destaque numa determinada área, você incessantemente é consultado, questionado ali no cafezinho, ali no corredor do fórum por alguns colegas também, né? Então, é o que eu disse, inevitavelmente a gente vai estar falando para o advogado. Hoje mesmo eu tive uma conversa aqui de manhã, num cafezinho aqui com o meu sócio, Dr. Luan, um advogado empresarialista também, um super advogado trabalhista. Ele veio me trocar uma ideia comigo a respeito de uns honorários sucumbenciais que ele tem contra a Oi. E olha que situação interessante. Estou saindo um pouquinho aqui do script, mas olha só que coisa legal. Talvez, não sei se o Luan está nos assistindo, mas se não tiver, ele vê depois. Ele trouxe a seguinte situação. Ele ganhou uma ação contra a Oi no decorrer da primeira recuperação judicial. Eles recorreram, enfim. Eu sei que o trânsito em julgado da decisão que deferiu, que deu os honorários de sucumbência dele, se deu 14 dias, se eu não estou enganado, antes do despacho de processamento da nova recuperação. Olha só. Aí, quer dizer, vai habilitar, né? Vai. Por 14 dias, cara. Né? Então, sabe, essas questões, ele estava furo da vida. Mas, paciência. Teve uma discussão legal sobre a segunda recuperação da Oi, né? Sabe que eu fui consultado por alguns juízes sobre isso. E a pergunta era a seguinte: Marcelo, você entende que essa nova recuperação vai submeter todos os créditos que já se submeteram à primeira? E aí havia uma discussão, um fórum de juízes, enfim. E a resposta, do meu ponto de vista, ela é óbvia: todos os créditos se submetem. Né?
mas o argumento da discussão, mas Marcelo, essa segunda recuperação, ao submeter os créditos da primeira, não afeta a boa-fé, objetivo, enfim, que é protegida pelo Código Civil? Bom, vamos para esse lado, mas vamos proteger o argumento, proteger a recuperação no artigo 47. Tem como o soerguimento ocorrer se não submeter todos os créditos do plano? Não tem como. Então, essa discussão pode prosseguir, mas ela vai inevitavelmente levar todos os créditos. É excelente esse debate, né? Olha só, então, pensando na prática da recuperação judicial, eu estou aqui chegando nessa live, quero entender o que o Eduardo, o que o Marcelo estão conversando. A gente está conversando recuperação judicial, um case de sucesso do ponto de vista prático. E aí, o primeiro elemento que eu julgo importante pensar na prática. Se eu estou conversando com um cliente, e nós vamos apresentar dados aqui que a gente que são resultados de prática, de trabalho efetivo. O primeiro elemento que eu quero apresentar para um cliente quando eu discuto recuperação judicial é o elemento tempo. É isso que eu quero dizer para eles. Cara, na realidade só vai entrar em recuperação judicial porque tem dificuldades de cumprir plenamente os compromissos que já venceram. Alguns mais atentos ao ingresso com o pedido antes da distribuição das execuções, mas a gente sabe que isso é raríssimo. É raríssimo. Então, execuções distribuídas, o camarada vê que não tem condições e ele precisa de tempo. Tempo para quê? Para segurar as execuções e postergar, né, por meio da legislação, por meio do stay period, postergar os pagamentos. Então, essa suspensão é o primeiro elemento da nossa mesa. O que você tem a dizer sobre esse tema, Edu? Marcelo, eu acho, para mim, na minha visão, o grande trunfo da recuperação judicial é esse. É claro que a gente sabe, principalmente a gente que opera, e, querendo ou não, é a gente que vende isso, né? A gente tem que saber vender o peixe, né? Mas, assim, resumidamente, eu diria que esse, se não o maior, é um dos maiores benefícios da recuperação judicial. Eu trabalho com algumas empresas do ramo do agro, alguns produtores rurais também, e eu vou dar um exemplo no ramo do agro, mas isso é aplicável em praticamente tudo. É muito comum, e eu acho que eu já te falei, já usei esse exemplo com você em algum outro momento. É muito comum, quando você está lidando com uma pessoa em dificuldade financeira, um empresário, um produtor, ele falar assim: doutor, eu precisava rodar até a próxima safra. Não é? Isso, assim, no ramo do agro, esse é o jargão, né? Eu preciso rodar até a próxima safra, porque o cara sabe que ele tem como se recuperar na próxima safra. Mas ele precisa não ter todo o seu patrimônio sendo objeto de penhoras, de adjudicações, enfim, de expropriação, e precisa estar tranquilo para daqui a um ano ele poder produzir, negociar os passados, fazer compromissos futuros. Então, assim, eu costumo falar sempre que quando eu vou apresentar o Instituto da Recuperação Judicial para um cliente em potencial, eu sempre faço essa pergunta. Eu falo: olha, digamos que eu te dê um ano para você respirar, eu consiga para você um ano para você respirar sem oficial bater na sua porta, sem conta sofrendo bloqueio judicial. Se eu te der só isso hoje, você acha que você consegue se levantar? E a maioria das pessoas fala que sim. Né? A gente sabe que depende de outros fatores, mas assim, esse é um fator muito importante, fator tempo. Cara, peraí, então só deixa eu sublinhar uma questão aqui. Então, olha só, os colegas, quem não é do direito entendeu. Em uma conversa eu tenho condições, com absoluta integridade, nós não estamos falando aqui de nada que não seja previsto em lei, eu tenho condições de oferecer a um cliente, cara, se tu ficar um ano, se a tua empresa ficar um ano sem responder qualquer execução, você consegue superar esse cenário de crise? Essa é a pergunta. Peguem essa dica. Se eu estou assistindo essa live
e ouço isso de um camarada que está fazendo recuperação judicial, que está atendendo clientes que ingressam em recuperação judicial, que está distribuindo RJ, e o Eduardo me diz isso, Marcelo, eu, quando estou diante de um cliente, eu pergunto, 1 ano resolve? 1 ano ajuda? 1 ano definitivamente pode ser um divisor de águas para você oferecer o seu segmento? Olha que pergunta boa, que pergunta simples, que pergunta prática. Nós não estamos falando de stay period, nós não estamos falando de 180 dias mais. Não. A gente está dizendo, cara, 1 ano. Sabe que eu sei que você sabe que eu faço isso. Eu sei disso, porque a gente já conversou, já fez isso juntos, inclusive. Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto, inclusive, de explicar os dados científicos. Eu gosto de apresentar, pegar os dados do Observatório de Insolvência. Quem não sabe o que é o Observatório de Insolvência, vai lá, pesquisa no Google. É um órgão da PUC de São Paulo que analisa as medianas dos planos de recuperação judicial. E eu digo, olha, eu não prometo nada. A lei oferece 180 dias, mais 180 dias, mas a média de suspensão de pagamento é 504 dias. Marcelo, eu não acredito em ti. Cara, vai lá no Google, pega os dados do Observatório de Insolvência e analisa. Então, vocês percebem que não tem aqui nenhum argumento que não seja baseado na integridade, na verdade, né? E aí eu fiz essa pausa só para a gente sublinhar. Só mais uma coisa, um detalhe na conversa com o cliente, agora pensando no agente econômico que está conversando conosco aqui, a gente está provocando a inteligência de um agente econômico de outro. Um argumento, assim, um elemento como esse, cara, faz a pessoa dormir tranquila. Faz a pessoa ver que tem uma luz depois dessa tormenta, porque na cabeça do agente econômico, dívida que não pode ser adimplida, não é isso que eu estou dizendo. Não é uma dívida que não pode ser adimplida. É uma tormenta, cara, é uma tempestade, é um desespero. E o que a gente tem que fazer é cumprir esse papel de advogado e um pouco de amigo, de psicólogo. Cara, a gente vai ajudar a resolver. E essa pergunta é maravilhosa, por isso que eu te interrompi, mas vai lá. E foi importante você ter mencionado essa questão do observatório, né, do prazo, do tempo médio, porque assim, eu faço essa pergunta, quer dizer, eu acho que para a pessoa que está ouvindo isso, como você disse, a pessoa que está ali sem dormir, a pessoa que já está ali num mal-estar com a esposa, com o marido, porque a gente sabe, a gente que trabalha, eu tenho 11 ou 12 anos de advocacia empresarial, e eu trabalho desde antes de formar, desde o escritório do meu caríssimo colega Dr. Luiz Flávio Cirino, que foi onde eu comecei na advocacia empresarial. Eu trabalho com agentes econômicos em dificuldade. E a gente vê o desenrolar que isso tem na vida do sujeito, né? Então a gente sabe que essa pessoa, como você disse, não está dormindo, essa pessoa está com problema familiar, essa pessoa está adoecendo mesmo, né? Então, assim, o cara ouvir isso, né? 1 ano, vou suspender esses problemas, vou tirar esse peso das suas costas 1 ano. Agora as pernas são suas, né? Você consegue? Consigo. Feita essa consideração, aí a gente conta para ele, né, que não é só 1 ano na prática, né? Pode ser, mas basicamente isso é o mínimo, né? Então, assim, a gente sabe que a legislação ela concede esses 180, mais 180 dias, mas, Marcelo, assim, eu tenho aqui, por exemplo, eu vou te citar 2 casos. Abre o jogo, isso aí que eu estava querendo. Práticos, né? O Arthur chegou aqui. Da coisa. Chegou um monte de gente aí, vai lá, abre o jogo então aí. Fala aí os números. Nós temos recuperação judicial aqui no escritório, distribuída em novembro de 2018. Nós estamos em stay, estamos agora em abril de 2023, ou seja, estamos caminhando aí para 5 anos de stay, né? Estamos em fase de consolidação do quadro de credores. E nesse período todo, o cliente está produtivo, está um gráfico, né, ascendente. A gente sabe que tem as oscilações, a gente passou por uma pandemia, uma coisa meio louca aí que a gente nunca imaginava.
mas nós estamos falando de 5 anos de suspensão. Isso é regra? Não, isso não é regra. Mas isso é raro? Também não é não. Sabe? Outro caso que eu tenho aqui também, de recuperação judicial, que já está foi em fevereiro de 2020. Então nós estamos com 3 anos aí, 3 anos e 2 meses, 3 anos e 1 mês. Então, assim, muito embora a gente ofereça, né, por meio desse instrumento, esse 1 ano, né, 180 mais 180 dias, a gente pode dizer com tranquilidade que isso é o mínimo. Que na prática, diante dos casos práticos, a gente não tem visto. E a gente sabe, Marcelo, que isso não é jeitinho, isso não é, né, quer dizer, não é que a lei fala uma coisa e se aplica outra. É que a gente está falando do sistema judiciário no geral. Tudo é moroso. Né? O sistema público no geral, tudo é moroso. Existem os prazos ali para praticar todos os atos, né? E é tudo muito bonito no papel. Mas não é assim que a coisa funciona. Né? Então, assim, pela prática, a gente pode afirmar que o que a lei determina como sendo o máximo, porque na verdade é 180, prorrogável por mais 180, acaba sendo o mínimo. E eu, sinceramente, na minha experiência com recuperações judiciais, e aí você vai falar da sua, que é muito maior em relação a tempo e tudo mais, talvez você até tenha tido. Mas eu nunca tive uma recuperação judicial cujo stay, né, esse período de suspensão, fosse só de 180 dias na legislação anterior à Lei 14.112 e agora, né, posterior a 14.112, 180 mais 180 apenas. Inclusive, eu não sei se você vai lembrar, mas naquela época que a gente discutia muito lá no colegiado, coisa de uns 2 anos atrás, aí, quando foi aprovada, né, quando foi sancionada, na verdade, a Lei 14.112, eu trouxe um questionamento para uma reunião de sábado que a gente fazia, que é o seguinte: será que agora, porque antes era só 180 dias, improrrogáveis, e eram prorrogados na prática. Aí virou, depois da 14.112, final de 2020, não foi? Véspera de Natal de 2020, ela foi sancionada. Aí eu trouxe o seguinte questionamento: será que agora que o legislador acrescentou mais esses 180 dias, ele vai fechar o cerco realmente para ficar só 180 mais 180? E me parece que não. Me parece Sabe que tem uma... Desculpa te interromper, mas só para responder essa pergunta quando você toma água, assim. Tem uma decisão do STJ de março agora, em que o STJ definiu pela improrrogabilidade. Agora, assim, um detalhe. Esse recurso especial foi distribuído em 21 e foi julgado em março de 23. Então, 2 anos. Assim. Então, assim, é fantástico isso, né? Fantástico isso. Então, a intenção é essa, mas isso acontecer na primeira instância é muito difícil. Eu gosto muito da explicação do professor Cássio Cavalli sobre isso. Ele sempre, pelo menos eu me recordo dele explicando isso em alguma palestra, em alguma aula, sei lá, em que ele comenta que o problema do tempo não diz respeito apenas à boa vontade ou má vontade da empresa. Mas, primeiro, aí eu nem sei se ele fala o que eu vou dizer agora, concordando contigo. A dificuldade do Poder Judiciário de dar conta desse avalanche de ações judiciais que, enfim, atordoam qualquer juiz sério. Mas o que ele fala é a assimetria entre as expectativas dos credores e as possibilidades de recuperar. A dificuldade de formação de um plano e a aprovação desse PRJ é a dificuldade de aproximar as expectativas imensas dos credores e as dificuldades financeiras imediatas, objetivas da devedora. E é essa distância que vai se aproximando com esse largo tempo. E eu ainda incrementando essa questão do stay, te dando um tempo para respirar aí, eu chamo a atenção, Edu, que nós estamos falando do stay que se refere antes da Assembleia. Então, da distribuição
do pedido melhor, do deferimento, processamento da recuperação, até a Assembleia de Credores. Mas tem um interregno entre a Assembleia, a aprovação do plano. Então, instaurou a Assembleia, tem um interregno até a aprovação do plano, e o plano normalmente envolve uma carência. Eu tenho um caso que eu acho ilustrativo disso, que a gente distribuiu a recuperação em setembro de 2017, olha o dado, setembro de 2017, em janeiro, vamos pensar, setembro de 2018, em janeiro de 2019 a gente aprovou o plano, então 1 ano e meio, um tempo relativamente curto, né? 1 ano e 5 meses aprovamos o plano, mas as condições de pagamento desse plano só seriam implementadas a partir do trânsito em julgado da decisão homologatória. Olha que dica! Então eu estou navegando nesse mar e, escrevam isso no plano. Alguém vai discutir a nulidade disso? Vai ter gente que vai discutir, mas a decisão tem que precluir qualquer discussão sobre a homologação do plano, para o plano ter validade. É uma obviedade isso. Então guarda essa dica. Mas olha só, que eu e o Edu estamos compartilhando aqui. Janeiro de 19, plano aprovado com a cláusula, olha, efeitos apenas após trânsito julgado da decisão homologatória. Essa decisão, ela só aconteceu em setembro de 19. Então, foi 2 anos. Então, 2 anos de stay só disso. E nem teve recurso. Poderia ter sido feito por algum credor ou mesmo pela empresa, dessa decisão. Mas esse plano previa, eu estou com as condições abertas aqui, previa uma carência para a classe quirografária de 30 meses. De 30 meses. Então, a gente teve os 2 anos de stay, mais 30 meses de carência do plano. Isso para o credor quirografário convencional. Marcelo, todos os credores tiveram essa carência? Não. Alguns foram privilegiados. Teve o credor apoiador financeiro da classe 3. Esse foi muito privilegiado, Larissa. Ele teve a carência de 18 meses. 18 meses. E aí coloca nesse lapso uma pandemia, né? Então, na realidade, o pagamento está sendo feito agora. Também, recuperação de setembro de 2017. Né? Claro que, detalhe que é importante sublinhar, até porque eu tenho participado de muitas recuperações do lado dos credores trabalhistas, não estamos falando do crédito laboral aqui. Crédito trabalhista está previsto pagamento integral em 6 meses após a homologação. Então, esse plano em particular, para que não fique dúvidas, porque assim eu estou atuando também na defesa de alguns credores em recuperações emblemáticas, que a gente não pode mencionar os nomes, mas nessas recuperações, o que tem chamado a atenção é exatamente a afronta ao direito laboral, que eu acho que aí é outra discussão que a gente pode fazer em outro momento. Marcelo, e sabe, foi interessante você ter mencionado, até acho que está um pouco fora do nosso tema aqui, mas foi interessante você ter mencionado a sua atuação também pelos credores, né, uma atuação expressiva. Eu sei os processos que você está atuando, realmente são processos de relevância a nível nacional. E sabe que você ter falado isso, me veio aqui uma coisa na cabeça que eu pensei o seguinte: às vezes a gente está aqui discutindo isso, stay period de 24 meses, 36, mais uma carência. Às vezes parece, né, pode parecer para quem não opera e para quem esteja nos vendo, que a gente está aqui para falar, vamos meter a faca no pescoço do credor, né? E não é nada disso. Na realidade, a recuperação judicial, ela faz o inverso. Ela só cria condições para que esse player, né, essa pessoa jurídica, né, em dificuldade financeira, ela possa adimplir. Então, nós não estamos falando de uma facilidade, nós estamos falando de criação de um cenário que é o único onde ela pode pagar. Né? Mais cedo a gente conversou sobre isso com o colega. Então, assim, não vamos ver a recuperação judicial, e aí eu falo muito com os colegas que às vezes têm uma visão mais superficial e falam, né? Falam, isso é fraude, isso é uma fraude legalizada. Cara, a outra opção é não receber. Não é? A outra
opção, normalmente, é não receber, porque se você vai entrar com uma recuperação judicial, dificilmente a recuperanda não vai ter uma dívida expressiva com o fisco, não vai ter uma dívida expressiva trabalhista. E aí o fisco vai levar, um extraconcursal, uma alienação fiduciária vai levar, e os credores vão ficar a ver navios. Sem a recuperação judicial, eles vão ficar a ver navios. Talvez com a recuperação judicial eles não vão receber da forma que eles esperavam lá quando eles contrataram, mas eles vão receber. E outra coisa, existe a gente coloca uma proteção legal do próprio interesse do credor com a aprovação do plano. Porque aí sim a gente inverte o polo e coloca. Eu fiz a alusão à faca no pescoço aqui, mas beleza, aprovado o plano, agora a faca está na sua mão. Eu tenho que cumprir. Né? Então, achei interessante você ter abordado essa visão também do credor. Né? Porque eu, pessoalmente, eu não advogo para credor por uma situação, talvez mesmo os meus clientes são empresas, eu sempre advoguei por empresa, nunca apareceu para mim um credor. Doutor, vamos entrar na RJ? Eduardo, vamos, eu tenho um crédito aqui, assim, assado. Então é por questão de oportunidade, falta de oportunidade. Sorte das empresas, das recuperandas que têm os credores que não são teus clientes, porque, na verdade, um dos problemas da recuperação judicial, regra geral, é a falta de qualidade dos credores. Porque o que acontece, né, gente? Nós estamos falando de prática aqui, vamos nos entender aqui. O que acontece é o seguinte, empresa ingressa em recuperação judicial, quem sabe tudo que vai fazer na recuperação judicial, os advogados vão recuperar. Anotem aí, a gente sabe tudo, a gente planejou, a gente pensa na recuperação antes de distribuir o pedido. Então, o advogado recuperando, em regra, ele tem noção do processo e sabe os caminhos que vai perseguir. O administrador judicial também. É por isso que ele foi nomeado. Todos? Não. Tem uns que passam comendo mosca aí, tem os caras fora da casinha, mas cada vez mais o administrador judicial é um sujeito profissional, técnico, habilitado e que, enfim, tem qualidade de atuação. Qual é a parte menos qualificada? A parte menos qualificada é o advogado do credor, e aí eu vou ir com o Luiz Carlos aqui do credor trabalhista, cara. E às vezes alguns advogados também de outros fornecedores, enfim. Mas esse camarada não sabe nada, esse camarada dorme em todos os prazos, esse camarada não entende o processo. Então, sorte de alguns recuperandos aí de Minas que não te contrataram para assessorar credores, porque esse é um pouco o quadro, um pouco a explicação de algumas recuperações não terem andado a bom termo. Né? Mas eu quero jogar contigo nesse argumento que eu acho fundamental. Assim. A ideia de que recuperação judicial é uma fraude, ela não se sustenta 5 minutos. Por que ela não se sustenta? Porque quem aprova o plano são os credores. Não faz sentido, né, Gustavo? Não faz sentido, Bruno, argumentar que a recuperação judicial ela vai fraudar o conjunto dos credores, se são os credores que aprovam o plano. Os credores hoje têm a faculdade, inclusive, de apresentar um plano alternativo, então não fica em pé esse argumento. Por outro lado, os credores que vão receber com deságio são os fornecedores, são os bancos, que têm anos de relação comercial. Então, vamos pensar o seguinte, fornecedor de um insumo... bom, um outro exemplo de uma recuperação em que a gente promoveu de uma fábrica de chocolates. 40 anos da fábrica de chocolates. Aí o fornecedor de achocolatados ficou chateado. Pô, vou ter um deságio. Cara, esse fornecedor ficou 40 anos ganhando essa relação comercial. Aí, por uma situação de crise momentânea, pô, vou romper. Não, valoriza os 40 anos. Aceita a dificuldade, porque a dificuldade vai ser sua também. Né? E aí é valorizar o cenário. Mesmo pode-se falar sobre a instituição bancária. O banco vai olhar, não, agora eu vou fechar as portas, vou mudar o tom. Mas espera aí, cara, quanto tempo o banco já não se beneficiou dessa relação comercial? Isso é argumento nosso, esse tipo de reflexão, só para explicar para o pessoal aqui, assim, ó, isso é argumento de advogado de recuperanda para sustentar com integridade, com correção, com ética, a defesa de uma recuperação judicial.
Na realidade, o cenário de adversidade coloca para a empresa, e a gente estava tratando disso hoje mesmo, um cenário de inadimplemento integral. Ninguém vai receber, então, é isso? Não, todos vão receber. A própria sobrevivência da empresa vai preservar a função social com empregos, com geração de tributos, e parcialmente todos vão ter os benefícios da atividade econômica. Então, esse é o argumento mais pesado para prosseguir nessa tua reflexão. Vai lá. Exatamente. E dentro desse cenário, né, Marcelo, quando a gente está falando de recuperação judicial no geral, a gente fala muito, como a gente já falou de alguns aspectos. O stay, né, que seria o quê? Esse período de suspensão, do qual a gente vem falando e mesclando com outros assuntos. Um outro ponto muito importante também, que eu acho que, como a gente está falando de caso prático, seria interessante abordar, e aí eu queria levantar a bola para você, que eu acho que você tem alguns casos, de vez em quando, que a gente discute aí, que são sensacionais. Que são os planos, né, de recuperação judicial. Quer dizer, o benefício da suspensão das execuções, ele tem que ter um sentido. Até porque, assim, ele por si só é um benefício, ok. Mas eu não posso suspender, seja por 1, por 2, por 3 anos as execuções e te deixar exatamente no mesmo lugar que você estava, né? Daqui a um tempo. Então, assim, nesse tempo, esse tempo, aliás, a gente usa o empresário para gerir a empresa, para aumentar a receita, para otimizar, né, a sua gestão, cortar gastos, enfim. Otimizar no geral, né, o desempenho da sua empresa, gerar dinheiro, né, porque acho que a finalidade é essa. Enquanto nós aqui, no âmbito jurídico, seguramos, né, a situação até um determinado ponto. Chegado a esse determinado ponto, que é a Assembleia, né, os credores, como você bem observou aí, vão votar um plano. E a construção desse plano, Marcelo? Eu queria que você falasse, como eu disse, eu acho que você tem alguns aí que são sensacionais, algumas condições sensacionais que você conseguiu aprovar. Então fala um pouco para a gente do que é o plano e, rapidamente, até porque o objetivo desse trabalho é falar mais na prática mesmo. Ótimo. Fala da prática. O que é o plano, né, gente? O plano é a novação das dívidas. Então, o sujeito ingressa, a empresa ingressa com o pedido de recuperação judicial com um conjunto de dívidas. Então, imagine um escaninho com várias dívidas de vários credores. Essas dívidas todas são reunidas e renegociadas por meio do plano. E aí, como é que aprova um plano? Pô, aí a conversa é extensa e eu sei que o Edu sabe como proceder. Se vocês quiserem que a gente aborde esse tema, a gente pode até abordar. Pode me perguntar aqui. Aliás, eu vou pedir o seguinte, quem está nos acompanhando aqui, manda um coraçãozinho. Essas perguntas a gente tá com vontade de responder também. Manda coraçãozinho, manda 100%. Comentem aí, porque é uma alegria ter esse retorno. Assim, essa ideia de fazer lives é uma ideia que eu quero imprimir uma outra velocidade, aí eu preciso desse feedback. E preciso também que o Eduardo aceite novos convites também. Olha só. Vamos pensando em negociação de plano. Negociação de plano envolve 2, 3, 4 cenários. Eu defendo, e a gente faz isso, eu defendo que um colega deve se responsabilizar por cada cenário, porque o cérebro tem viés. Nossa inteligência, nosso pensamento, ele tem viés, e a gente aposta em um viés e persegue esse viés de forma muito pesada, e se a gente está com esse viés, por vezes, aquele viés é mais interessante e a gente não conseguiu ter. Então, isso é um aspecto que a gente precisa guardar. Tá bom? Além disso, do ponto de vista prático, eu vou seguir na explicação dos dados daquele plano, para a gente atribuir um pouquinho de lógica a esse aspecto que você bem trouxe. Olha só, 180 dias na classe 1, 30 meses, credor quirografário convencional, ou seja, 80% da dívida. Nós estamos falando de 80% da dívida daquela empresa nossa cliente, que eu não posso mencionar o nome, mas no privado eu conto. Se quiser me perguntar, eu conto no privado. Só não posso ficar declinando aqui. 30 meses de carência, Edu, a gente aprovou 120 meses de prazo
de pagamento? 120 meses de prazo de pagamento com um deságio, cara, de 40%. 40%. Então, 120 meses, depois de 30 meses de carência, pós o stay. 120 meses com 40% de deságio. E aí é TR mais 1% ao ano, só para não deixar só TR. TR mais 1% ao ano. Mas essa condição só foi possível, porque a gente conseguiu o apoio do credor apoiador financeiro. Então, o credor quirografário convencional, ele não, até teve um que votou favorável, mas outros credores quirografários convencionais foram submetidos à aprovação do plano, porque a condição do credor apoiador financeiro permitiu que aprovássemos essa condição. Vai lá. É importante, desculpa a interrupção aí, nada. Mas é importante, partindo do pressuposto que a gente, como eu disse lá no início, a gente está falando para geral, para a galera, né? É importante a gente trazer só o seguinte, que o Marcelo está falando aí, deságio, né? Carência, alongamento. Então vamos só falar aqui rapidamente. Ó. O deságio é basicamente um desconto, né? Então, por exemplo, se você tem uma dívida lá, vamos fazer uma conta besta, como a gente fala aqui, de 1 milhão, né? Você consegue um deságio de 50%, você vai pagar 500 mil. Então esse é o deságio que a gente fala, que a gente busca no plano de recuperação judicial. O alongamento é o prazo que você vai precisar, que você consegue aprovar também para pagar essa dívida. Então, por exemplo, esses 500 mil, eu vou pagá-los no caso aí foi 10 anos, 120, né? 120 meses, 10 anos. 120 meses. Então, 10 anos, esses 50% da dívida. E a carência, né? A carência é o período que vai decorrer entre a aprovação do plano e o início dos pagamentos. Ou o trânsito em julgado, né, Marcelo? Da decisão. Aqui ficou assim descrito, Edu. 30 meses. Está aberto aqui, estou olhando aqui do lado, né, gente? Estou com o computador aqui. 30 meses contados do trânsito em julgado da decisão de concessão da RJ. Olha a loucura, Edu. Quem está acompanhando esse processo até vai dar risada aqui, mas eu acho que o pessoal que está aqui não está acompanhando, por sorte. Ficou estipulado, essa eu não tinha ter contado, ficou estipulado no plano que seria 30 meses contados. Escuta comigo. Todo mundo escuta comigo aqui. Quem entender quem entendeu o que eu estou provocando aqui, escreve alguma coisa, manda algum sinal aí, manda fumaça, sei lá o que faz. Mas olha só, 30 meses contados do trânsito em julgado da sentença de concessão da RJ. O administrador judicial, não sei por qual razão, ao invés de ele colocar a decisão homologatória, ele inseriu julgado da sentença de concessão. Então, se a gente tivesse de má fé, essa sentença de concessão, ela transitou em julgado para dar o dado para vocês agora, em dezembro de 2022. Então, se a gente quisesse se utilizar matreiramente desse comando aqui, os 30 meses seriam contados a partir de janeiro de 23. Mas não, a intenção do plano era decisão homologatória. Então, a gente está contando de setembro de 2019. Mas, de fato, 30 meses de carência, 120 meses a partir dessa carência e 1%. E tem um segundo aí, Marcelo, mas todos aceitaram esse? Não, tem o credor apoiador financeiro. O que o credor apoiador financeiro teve de condição diferente? Primeiro, só 18 meses de carência. Então, já está bom, né? Porque assim, vamos combinar só uma questão. A recuperação judicial já vai pagar o plano. Não existe o inadimplemento ad eterno. Então, 18 meses de carência, sem deságio. O apoiador financeiro vai aportar recursos na empresa. Então, aceitar um deságio aí também seria... a gente poderia ser confundido aí com Batman. E prazo de 90 meses. Então, ficou bom, né? Ficou bom. Muito bom. Muito bom. Então, assim, a gente vê essas condições, né, Marcelo? Aprovadas aí no plano de recuperação judicial, voltando ao que a gente disse. Isso. Viabilizando a efetivação dos pagamentos, do cumprimento das obrigações. Do ponto de vista do devedor,
é a tábua de salvação, né? Porque não sei se eu vou estar incorrendo em algum erro, mas eu diria que é 100% das empresas que estão para entrar em recuperação judicial. Se não entrarem, vão falir, né? Pode ter uma outra exceção, mas pela prática aqui, como a gente está falando de casos práticos, todas as que eu trabalhei já era a tábua de salvação mesmo. Então, para elas é a salvação. São condições excepcionais que na esfera negocial você jamais conseguiria, né? E, cara, para os credores, como eu disse, não é o cenário ideal, mas eles vão receber. Eles não receberiam um cenário de falência, no geral, né? Mas eu estou falando no geral porque, assim, se a gente parte do pressuposto que seria uma empresa que numa falência pagaria todo mundo, essa empresa não precisa necessariamente de uma RJ. Então, se é uma empresa que realmente precisa, é porque em um cenário de falência, esses quirografados não vão receber, né? Então, às vezes, até aqueles que são levados, arrastados pelo voto alheio, num futuro próximo vão começar a receber e vão, se não agradecer, se conformar. Exato. E entender que, na realidade, nós estamos falando da preservação do agente econômico. Não existe empresa que, não precisando ingressar com pedido, ingressa. Não, isso aí eu acho que vale cada uma que está conversando conosco que guardar. A empresa só ingressa com o pedido de recuperação judicial se ela precisar. Sobretudo, em razão de que desde 2021, com a Lei 14.112, se estabeleceu a possibilidade de mediação. A mediação tomou uma proporção interessante e foi, não vou dizer regulamentada, mas teve balizas importantes em um congresso recentemente, que aconteceu recentemente agora, março de 2023, do CNJ, que alinhou alguns caminhos práticos para estabelecer uma mediação pré-processual e antes do pedido de recuperação judicial. Então, hoje, a empresa que ingressa com o pedido de recuperação judicial, ela ingressa porque não tem alternativa, até em razão dos custos envolvidos. Eu sempre digo, né, Edu? Sempre digo, cara, eu já vi você dizendo também, e a gente já sustentou isso juntos também. Recuperação judicial se paga. Então, existem custos no processo? Claro que existe. Se a empresa não precisa de recuperação judicial, não vale a pena enfrentar esses custos. É isso que eu estou dizendo. Então, se a empresa não precisa, ela não vai querer assumir esses custos. Agora, os custos da recuperação, eles são assim, absorvidos com muita tranquilidade pelos planos de recuperação judicial e pelo benefício alcançado. E aqui eu deixo outra dica para o advogado, para a advogada que está conversando conosco. Então, assim, essa é uma dúvida que você vai enfrentar no escritório. O agente econômico vai perguntar, cara, mas qual é o custo da recuperação judicial? O que o advogado que não tem essa expertise vai dizer? Olha, existem custos mesmo. E vai entrar nessa onda equivocada de ficar se martirizando por causa dos custos, né? O que nós estamos propondo? Cara, os custos são absorvidos pela recuperação. Não existe problema nenhum com relação aos custos. O custo maior é não ingressar com o pedido. Não é? Exato. Mas assim, nosso tempo, cara, a gente combinou 55 minutos. Vocês acreditam nisso? A gente combinou 55 minutos e já passou 55 minutos. Olha, Edu, vou te falar com toda sinceridade, meu irmão. Nunca vi uma live tão rápida assim. Foi. Eu estou olhando o nosso esquema aqui, a gente fez um esquema aqui, cada um fala uma vez, a gente tinha que levantar o dedo, apaga a luz quando um fala. A gente tinha feito um geograu, assim, mas a gente não conseguiu fazer nada. Vamos fazer o seguinte, quem gostou, comenta que gostou aí, manda um abraço para todo o Edu, para mim, por favor. A gente vai fazer mais vezes isso. E enquanto o pessoal vai fazendo isso, olha só, enviaram várias perguntas, eu vou tentar responder uma ou duas, mas se quiserem mandar outras perguntas aqui, que a gente relê e pode ajudar. O Luiz perguntou, Marcelo, mas não fere a igualdade de credores? Cara, decisão sedimentada no STJ. Se tiver uma baliza homogênea, que não seja direcionada a um credor, não fere. O princípio par conditio creditorum, né, no latim. Esse princípio ele não é afrontado se tiver uma régua que afete de modo homogêneo o conjunto dos credores de mesma classe.
Por exemplo, o credor da classe 3 que tiver para receber mais de 5 milhões, esse credor vai receber... Isso não fere, porque é um dado objetivo. Tá bem? Mas se quiser decisões sobre isso, pode me pedir lá que a gente troca figurinhas. Meu velho, tempo esgotado, faça as considerações finais aí e depois eu vou encerrar. Bom, sobre essa situação que você falou aí da homogeneidade, da condição do credor apoiador e tudo mais, a forma mais objetiva de explicar isso é o seguinte: que seja uma condição que os demais possam se habilitar também, caso queiram e caso tenham condições. Não é isso? Quer dizer, você vai ter você vai trazer um credor apoiador e vai estabelecer condições que devem ser genéricas, né? Não pode ser, eu vou trazer o Marcelo como meu credor apoiador porque ele é torcedor do Inter, porque ele é um cara bonito, um cara inteligente. Não é por isso, né? É porque o Marcelo vai aportar um valor X na minha conta, o Marcelo vai me apoiar em algum outro aspecto, e aí, se o Luiz Carlos Alencar ou qualquer outra pessoa que está aqui assistindo for meu credor e quiser, opa, eu tenho condições de me habilitar nessa mesma condição para obter o mesmo benefício. Aí, quer dizer, há que ser genérico, né? Genérico dentro da mesma classe, claro, né? Mas, então, gente, como o Marcelo disse, foi uma live grande de tempo e pequena de espaço, parece, né? A gente não conseguiu nem abordar tudo que a gente havia previsto, né, Marcelo? É bom que deixa o fio solto aí para a gente fazer mais uma, quem sabe semana que vem ou na outra. Queria agradecer a todo mundo. A Camila, minha esposa, está aqui mandando eu ficar quieto na cadeira. Acho que eu já estou um pouco ansioso. Vou ficar quietinho, vou tentar. Mas devia ter falado antes. Então, gente, obrigado a todo mundo que assistiu, que veio até agora, que ficou aí, são 7h30, hoje é quinta-feira, né? Muita gente já estava querendo estar tomando um chopp e tudo. Mas acho que vale a pena a gente estar compartilhando um pouquinho de conhecimento, aprendendo também. Sempre reitero isso, aprendo muito conversando com você, Marcelo. É um prazer enorme, cara, estar aqui contigo, seja aqui, seja no nosso dia a dia aí, trabalhando nas nossas recuperações judiciais, seja trocando ideia. Enfim, obrigado a todos. Quem está aí no Instagram do Marcelo e não me segue, né? Vai lá no meu Instagram, é meio grande, Eduardo Ribeiro de Freitas, tá? Mas vai lá, estou marcado aí também, me sigam. Eu não tenho todo esse conteúdo para dividir igual o Marcelo, mas eu estou aprendendo, eu prometo que vai dar certo, tá? Então, obrigado, gente. E beleza, contigo, Marcelo. Beleza, meu velho, beleza. Obrigado por aceitar esse convite, Edu. Essa conversa foi muito legal mesmo, né? Passou voando. Luiz chegando agora. A gente, cara, foi muito rápido e muito legal. Espero que todos vocês tenham gostado. Jorge, meu velho, que bom que tu gostou, cara. Um abraço aí, a gente tem que conversar. E fica aqui os cumprimentos a cada advogado, a cada advogada que dedicou um pouquinho do tempo, cara. Eu valorizo demais isso. Eu fico inquieto, em grande medida, quando a gente faz live, quando eu estou aqui na frente, porque eu respeito demais o tempo de cada amigo, de cada amiga que está aqui conosco. Poderia estar fazendo qualquer coisa. Poderia estar, enfim, organizando uma parada que estava afim, indo para algum outro lugar, enfim, e decidiu ficar conosco um tempo, alguns o tempo inteiro. Está aqui a doutora Patrícia conosco desde o início. Então, eu valorizo muito esse tempo, é por isso que a gente preza por uma produção de um conteúdo de qualidade. E é por isso que o Eduardo, essa mente brilhante, veio conosco nessa caminhada aqui, e eu também dei uma tocadinha aí para ajudar todos os amigos e amigas. Grande abraço, semana que vem a gente vai fazer de novo alguma live e vamos em frente, gente.